Fala pessoal, estamos aqui na nossa 14ª aula do tutorial do OMAP Aqua e hoje a aula é sobre aquecimento por boiler mais barra solar, tudo bem? Então começamos aqui, a gente já conhece a aba de sistemas de aquecimento, eu estou aqui na aba solar. O que essa aba calcula? Bom, essa aba ela calcula a área coletora necessária de placa solar para atender a sua demanda por água quente, tudo bem? Então, começando aqui pelo boiler que vai nos dar aqui um volume de pessoas muito semelhante lá na nossa aba de reservatório. Vamos determinar um tipo de utilização e vamos chegar a um volume necessário, ok? Primeiro, para entender sobre boiler, nós temos que entender que existem dois métodos. O plugin ele nos oferece dois métodos para o cálculo do volume de água quente necessária: a demanda diária da edificação e a demanda diária por pontos de utilização. Eu posso, por exemplo, escolher aqui um tipo de ocupação: restaurantes, hospitais, hotéis, residência, por exemplo, alojamentos. E ele vai me calcular um consumo, por exemplo, em restaurantes similares, 12 litros por dia, hospital, 125 litros por dia, quartel, 45 litros por dia, residência, 45. Óbvio, eu posso alterar isso aqui, 60, 100 litros por dia, ele já vai me dar aqui 600 litros, de acordo com a população. Tudo bem? Então, vai variar também hospital, 6 leitos, etc. Residência eu vou deixar 45 litros, vou colocar aqui 8 pessoas e ele vai me dar um total de 360 litros. Tudo bem? Sem nenhum problema, muito simples. Agora, pelo segundo método, da demanda diária por pontos de utilização, eu vou ter que adicionar aqui, peças, chuveiro, percebam, adicionei aqui 4 chuveiros. 4 chuveiros, ok? Eu vou adicionar a temperatura de consumo, por exemplo, de 35 graus. Temperatura que eu desejo armazenar, desejo que o meu boiler 40 graus. E a temperatura ambiente da água fria, 20 graus. Me resultou aqui em 288 litros. E eu posso, claro, optar por outro valor, por exemplo, vou optar por 300. Não existem boilers de 288 litros, não sei se vocês concordam. Então eu vou optar por 300 litros. Mas então, Lucas, assim, bom, ok, assim, e como é que eu faço assim? Eu vou calcular pelos dois. Então, no botão de configurações, não sei se vocês lembram, lá na aula de configurações eu comentei, vou deixar até o card aqui. Temos as opções do boiler e temos aqui o método de dimensionamento do volume por pontos de utilização, demanda diária ou média entre os dois métodos. Vocês viram que estava calculado por pontos de utilização. Por isso que lá no final está dando o resultado de acordo com os pontos de utilização que eu inseri. Vou calcular aqui sobre demanda diária, salvar e fechar. Vejam que o volume armazenamento aqui já mudou para 360 litros. Percebam que é calculado pela demanda diária. O cálculo pelos pontos de utilização está me dando 288 litros. Vou de novo nas configurações e vou escolher uma média entre os dois pontos, salvar e fechar. Vejam, já chegamos agora a um valor de armazenamento de 324 litros, que é a média entre os 360 da demanda diária da edificação e os 288 do método dos pontos de utilização. Tudo bem? Então, esse aqui é como nós utilizamos o plugin para determinar o volume necessário de água quente, o volume do boiler. E esse volume aqui que foi adotado, vou adotar 400. Ele imediatamente é vinculado aqui, para o cálculo da área coletora necessária. Percebam que aqui o volume de armazenamento já está 400 litros. A temperatura ambiente, idem. A temperatura que eu inseri aqui no dimensionamento do boiler. A temperatura de armazenamento, a mesma coisa. Por quê? Porque essas temperaturas vão influenciar na quantidade de placas de área que eu preciso para aquecer essa água até a temperatura de 40 graus, estando ela a temperatura de 20 graus. Tudo bem? Então, para você encontrar a área coletora utilizando o plugin, você vai inserir algumas informações geométricas. A inclinação do coletor, por exemplo, vou inserir 15 graus. A inclinação recomendada, vou deixar 15 graus também.
E a orientação em relação ao norte, vou deixar aqui 15 graus. Então ele chegou aqui a um FC instalada de 1,00 e é a quantidade de casas decimais. Um outro passo é determinar esse PMDE das placas. Então nós temos aqui alguns modelos de placas. Com a fonte? Bom, as fontes já são as documentações técnicas aí encontradas. Eu vou escolher aqui da Heliotec. Temos aqui alguns modelos já cadastrados também. Eu não estou aqui fazendo um dimensionamento, estou mostrando para vocês como escolher. Eu vou escolher esse modelo 10 aqui e ele já carrega aqui um valor de PMDE, certo? 69,90 kWh mês metro quadrado. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, vai me carregar aqui uma lista do Ministério da Economia, do Inmetro, com alguns valores, vários valores de modelos de placas e distribuidores, tudo bem? Então a nossa fonte principal é essa daqui. É possível também que isso aqui sofra atualizações à medida do tempo e aí nós vamos também revisando no plugin. Se adicionar mais modelos, nós adicionamos. Se esses valores mudarem, nós vamos mudando. Tudo bem? Mas aqui você pode consultar diretamente da documentação do Inmetro e verificar lá se as informações realmente procedem. Tudo bem? Vamos aqui a um valor de G e G agora, 5. E chegamos a uma área, por exemplo, de 3,67 metros quadrados. Então você pode, por exemplo, aqui colocar duas placas de 2x1, vai te dar aí 4 metros quadrados de área coletora. Bom, aí fica a seu critério a concepção, né? A quantidade de placas, você gerenciar e aplicar aí um modelo comercial mais interessante, uma de 2x1, uma de 1,5x1. Bom, isso aí realmente é a concepção do projetista. Mas aqui, inserindo as informações de geometria de temperatura desejada, o plugin ele vai te calcular aqui uma área coletora e você vai modelar essas placas de acordo com o que foi calculado. Tudo bem? Agora nós vamos para uma parte importante, que é justamente a modelagem. Pronto, eu já deixei aqui algum boiler, algumas placas posicionadas, peças alimentadas, peças de água quente, para a gente entender aqui, ver um tutorial de como modelar esse sistema para que ele funcione corretamente, tudo bem? Esse é o sistema mais complexo que eu diria assim de modelar ele, tem alguns detalhes, a gente vai passar por ele aqui nessa aula. Começando pelo boiler, eu desconectei tudo que vem do boiler. Se vocês selecionarem o boiler aqui e clicarem em conectar, vai aparecer uma lista com 5 conectores e algumas informações. Nós temos aqui o conector 1, água quente em residencial, retorno do coletor para o boiler. Então esse conector aqui, ele é o retorno da água que circulou pelas placas coletoras e está voltando já aquecida para o boiler, tudo bem? O conector 2 de água fria doméstica, entrada de água fria. O que é que significa isso? A água que sai do reservatório de água fria e entra no reservatório do boiler. Porque lembrando, como é que constitui um sistema desse com placa solar? Se você quiser utilizar só o boiler, ligar a energia, é possível. O plugin vai calcular, você modela com a saída certinha e pronto. Nesse sistema de placas, a água fria sai do reservatório, entra no boiler. Do boiler, essa água ela sai, circula pelas placas e retorna quente para o boiler. E a partir do boiler já aquecida, ela vai para os pontos de utilização. Então esse conector 2 aqui, ele recebe a água fria que vem do reservatório de água fria. Tudo bem? Temos aqui o terceiro conector, que é um respiro, uma ventilação do boiler. Conector 4, saída para o consumo. É a saída da água já quente, já aquecida para os pontos de utilização. E por fim o conector 5 é a saída para o coletor. É a água a princípio fria que vai passar pelo coletor, circular pelos coletores e retornar aquecida para o boiler, tudo bem? Se vocês observarem aqui, por exemplo, se eu seleciono o 4, estão vendo que ele destacou aqui qual é esse conector. O 5 a mesma coisa. O 1 está do lado de cá, o 2 também está do lado de cá. Então, Lucas, qual a importância disso daqui? É porque esses pontos de conexão variam de acordo com o modelo do boiler. Então não adianta eu lhe dizer que é o superior ou inferior, não. De acordo com o modelo de boiler que você inserir, a recomendação que nós deixamos é essa. Então, só relembrando, seleciona o boiler, clica aqui em conectar
e aí vai aparecer. E assim você vai identificando quais são os conectores, ó. Esse conector de retorno do coletor para o boiler. E essa ordem aqui inclusive vai variar, viu? Pode variar. Entrada de água fria, retorno do coletor para o boiler, saída para o consumo, tal. E o que é que você faz? Você seleciona aqui. Primeiro vamos dar só uma estudada aqui, ó. Por exemplo, temos aqui as utilizações, ok? Então, vou começar conectando essa tubulação aqui no conector certo do boiler, que é a saída para o consumo. Então, eu vou selecionar o boiler, vou clicar em conectar a. Eu já identifiquei aqui, ó, saída para o consumo. Então, eu vou clicar em OK, vou selecionar o tubo que eu quero que ele faça uma ligação. Pronto, ele já, ó, me conectou aqui, ó, a minha tubulação que vai para os pontos de consumo. Tudo bem? Vou dar uma girada aqui no nosso projeto. Quero agora ligar a tubulação que vem da água fria. Eu já deixei uma esperazinha aqui, ó. Essa tubulação aqui, ó, que vem do reservatório de água fria. Tudo bem? Então vou apagar aqui. Só posicionando aqui para vocês verem melhor. Então, eu já tenho aqui, ó, essa tubulação que ela vem do reservatório de água fria. Então, vou selecionar o meu boiler, vou clicar em conectar a. Veja, o conector da saída para o consumo ele já sumiu. Por quê? Porque ele está conectado. Então, por algum motivo, você clicar em conectar a e não estiver achando o conector que você deseja, provavelmente já existe um segmento de tubo conectado a ele lá. Então, encontre esse segmento, exclua ele e assim você vai conseguir, ele vai aparecer aqui na sua lista. Então, eu vou aqui, entrada de água fria, vou clicar em OK e vou selecionar o segmento de tubo que eu quero que ele conecte. Opa, ele não conseguiu conectar, isso aqui pode acontecer. Então, mas vendo aqui, ó, conectar a entrada de água fria, você já viu que é esse conector aqui, né? Então, o que é que você tem que fazer? Você vai vir, vai criar você mesmo aqui o segmento de tubo, ó, já está alinhadinho, CPVC, eu vou fazer essa curva aqui e vou clicar aqui. Ele me inserir uma bucha aqui que não existe, bucha de transição, mas provavelmente aqui é o diâmetro que não está sendo compatível. Bucha de redução, luva de transição, pronto. Então, ele já inseriu aqui também mais um. Pronto, então, inseri algumas buchas, agora eu já conectei esse trecho aqui de água fria no nosso boiler. Qual o segundo passo agora? Bom, eu quero primeiro agora conectar o quê? O trecho, percebam, já conectei a chegada de água fria, já conectei a saída para o consumo. E agora eu vou escolher aqui, ó, conectar a retorno do coletor para o boiler. Então, melhor, vou conectar aqui a saída para o coletor. É esse trecho aqui, ó. Nesse caso eu não tenho nenhum segmento de tubo para, vou girar aqui novamente, nenhum segmento de tubo, esse conector de baixo aqui, ó, para conectar. Então eu vou ter que aqui, ó, traçar manualmente a nossa conexão, ok? E o que é que eu faço agora? Eu preciso conectar isso daqui na minha entrada de placa. Aqui, lembrando lá a aula de famílias, nós temos algumas instruções. Vejam, nesse caso eu tenho mais de uma placa. Eu posso ter uma placa só, duas, três, quantas placas forem necessárias de acordo com a minha arquitetura, a minha geometria, o meu dimensionamento. Então, pessoal, lembram lá na aula 12 que nós comentamos sobre as famílias de água quente e que existiam dois tipos de placas solares, a normal e a com conexão, que a diferença basicamente entre elas é que a normal possui 4 conectores e a tipo conexão possui apenas 2. Então, agora a gente vai ver a diferença de aplicação delas aqui no nosso projeto, no nosso dimensionamento utilizando o AMAP Aqua. Então, um sistema de aquecimento solar por placas solares, ele pode ter N placas, 1, 2, 3, quantas forem necessárias, quanto ao seu espaço, a sua arquitetura, a sua geometria exigir e possibilitar. Porém, aqui na nossa modelagem, caso você tenha apenas uma placa, o primeiro caso, apenas uma placa, você vai utilizar a placa tipo normal com 4 conectores.
Caso você tenha mais de uma placa, a última placa do sistema será tipo normal e todas as outras placas serão tipo conexão. O que é que eu quero dizer por última placa? Quero dizer que a placa de onde a tubulação com água já aquecida, que já passou por todas as placas, sai e retorna para o boiler. Tudo bem? Então, essa última placa do nosso sistema será uma placa normal com 4 conectores e todas as demais. Se você tiver 3 placas, as outras 2, as outras 3, 4, 5, 10 placas serão tipo conexão. Apenas a última placa do sistema será uma placa normal com 4 conectores. Tudo bem? Então, aqui ó, eu estou com a tubulação que sai do boiler para o coletor. Então, no caso de eu ter 2 placas, a última, essa daqui, de onde vai sair a água já aquecida, depois de passar por todas as placas, eu vou até aqui, ó. Vou até inserir aqui mais placas. Ó. Então, nós temos aqui, ó, com conexão, temos 3 placas. Por onde chega com conexão, a do meio com conexão e a última é uma placa tipo normal com 4 conectores. Se eu tivesse aqui mais 5 placas, seriam todas conexão, apenas a última seria normal. Então, eu vou agora conectar aqui ó, na entrada. Não vou me preocupar com o tipo de bucha, viu pessoal? Só vou aqui conectar para a gente seguir a nossa aula aqui. Então, vou seguir aqui. Pedi, ele me fez uma conexão aqui muito louca, mas é o que nós temos para hoje, para a gente ver rapidamente aqui. Pronto, então, vamos agora analisar o seguinte, eu tenho uma determinada vazão aqui de 2, peso 2 chegando no boiler. Se eu selecionar o boiler aqui, ó, ele também tem um valor de vazão 2, né? Ou seja, carregou corretamente essa vazão das minhas peças de utilização no meu boiler. E agora, se eu seleciono essa placa aqui, ela também ó, tem que estar com a vazão de 2 litros. Então, essas vazões elas têm que ir se compatibilizando. Tudo bem? Vou ligar aqui, ó, essa placa aqui nesta daqui por baixo, lembram? E esta daqui nesta daqui. Pronto, pessoal, então eu alinhei eles aqui na cobertura, beleza? E fiz a conexão. E o que é que aconteceu? Ó? A vazão ficou preta, o tubo ficou preto e a vazão está gerada. Vejam que eu liguei aqui ó, e tem uma vazão corretamente de 2 litros. Se eu seleciono na placa, temos aqui a vazão de 2 pesos. Já se eu seleciono nessa placa, a vazão está zerada. E a tubulação que liga essa placa para essa também está zerada. Então, o que é que acontece? Então, a gente já pode inferir que, bom, até aqui o fluxo está ok. Daqui para cá está acontecendo algum problema. Tá tudo bem? Está acontecendo algum problema. Porque não está tendo fluxo. E eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui no 3D. Ó. Se eu selecionar essa placa, esse conector aqui é tipo entrada. Se eu selecionar essa outra, esse conector aqui também é do tipo entrada. Vejam, do lado de cá entrada, saída, saída. Essa daqui, uma entrada e outra saída. Essa é uma regra muito importante. Muito importante. Um conector de entrada tem que se ligar a um conector de saída. Se um conector tipo entrada se ligar a outro conector entrada ou um conector saída se ligar a outro conector saída, o fluxo ele não vai ser lido pelo Revit. E aí vai ocorrer esse problema da tubulação ficar preta e a vazão não ser corretamente atendida. Tudo bem? Então, o que é que acontece nesses casos? A gente precisa inverter as placas, a posição das placas. Se eu vier aqui na cobertura, ó,
aqui é entrada, aqui é entrada. Eu vou deletar esse tubo, porém aqui é entrada e aqui é saída. Eu vou vir aqui no comando espelhar, vou selecionar o eixo e vou espelhar essa placa aqui, ó, e vou deletar a anterior. Agora eu espelhei essa placa, eu tenho de um lado saída, do outro entrada. Vejam, esse conector agora de saída se liga a esse conector de entrada. Se eu conectá-los agora, aqui, ó, marotamente, vai dar tudo certo. Por que não deu ainda? Porque aqui ainda está sem vazão. Estou desconectado aqui. Vamos conectar agora. Percebam. Cadê? Aqui está com vazão. E aqui está sem vazão. Porém, aqui ainda está sem vazão. Por quê? Vejam, aqui é um conector de entrada. E aqui também é um conector de entrada. Ou seja, esse fluxo aqui ele não vai ocorrer. Eu não vou conseguir. Por mais que essa tubulação ela tenha recebido a informação de fluxo dessa placa aqui. Por isso que ela não ficou preta. Mas ela não conseguiu transferir o fluxo para essa placa aqui. E aí dessa forma ela continua zerada. Tudo bem? Então o cálculo não vai ser realizado. O que é que nós precisamos? Precisamos espelhar também essa placa aqui, ó. Vamos espelhá-la. Tudo bem? Saída, vou apagar a placa anterior e vou agora reconectá-la. Veja, ela está com a vazão. A saída agora. Vou conectá-las. E conectei. Pronto. Agora tudo ficou preto. Você pode estar pensando, poxa, cara, mas tava tudo ok. Ó, você vê que tava zerado. Pô, tava tudo ok. O que foi que aconteceu? Então, pessoal, o que é que acontece? Você tem certeza, ó, tá compatibilizada entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída aqui no boiler. Isso aqui se estende até o boiler, tudo bem? Tá tudo certo. Então por que que tá sem vazão? Aqui até tá aparecendo coloridinho, mas é só um backup, mas tá sem vazão. Se a gente seleciona o tubo, ó, tá zerado. Aqui também tá zerado. Vamos lá. Como é que o fluxo ele é lido no Revit? O fluxo ele começa nas peças hidrossanitárias, eles passam aqui, ó, pelas tubulações de água fria, de água quente, chega no boiler. Nós vamos voltar com esse fluxo até o reservatório. Qual o próximo segmento aqui do boiler? É o segmento voltando com água quente que sai na última placa do boiler. Então, na última placa do sistema. Passa, vem voltando pelas placas, esfriou, sai com água fria voltando para o boiler e do boiler água fria que volta para o reservatório. Então esse é o fluxo de alimentação do meu sistema. Percebam que o trecho de água quente retorno para o boiler eu ainda não liguei. Então enquanto eu não ligar todos os trechos corretamente, ainda vai existir problemas de fluxo. Então vou selecionar o boiler aqui, conectará e pegar aqui retorno do coletor para o boiler. Essa tubulaçãozinha de cima, esse conector de cima aqui, ó. Tudo bem? Vou aqui. O retorno é aonde? Aqui, ó, saída. Percebam, ó. Aqui é entrada e aqui é saída. Então, isso aqui é um conector que eu posso me ligar a essa tubulação aqui. Pedir para fazer uma ligação 2 aqui. O Revit já fez. E percebam agora, ó. Aqui agora tem 2 litros. Ó. Se a gente for nesse... que agora já tem vazão, ó. Então, essa placa agora está alimentada. Se eu chegar aqui até essa aqui, ó, está alimentada. Isso aqui, ó, está alimentada. Então, para que o sistema ele exista e tenha esse fluxo, todos os trechos têm que estar ligados. Se algum dos trechos ainda não estiver, é normal que algumas tubulações fiquem pretas e você ache que está tendo algum problema de fluxo. Mas não. Verifica direitinho, liga todos os trechos dessas placas solares. E aí sim, se tiver alguma dúvida, você volta analisando. Lembrando muito essa dica aqui, ó. Saída se conecta com entrada e vice-versa. Isso é muito importante. Se não está compatível nas placas, você utiliza o comando espelhar para girar uma, girar outra, que vai dar certo. Beleza? Fiz essa ligação toda aqui, essa aula de modelagem desse sistema de placas solares. Nos resta agora aqui, ó, na aba de boiler. Vou até apagar esse item aqui, ó, o cálculo da pressão no boiler.
E eu vou selecionar o boiler e vou clicar em calcular. Ele vai aparecer aqui, ó, coletor encontrado. Ele está girando mais alguns cálculos aí. Boiler calculado com sucesso. Pronto. Ele me dá aqui uma pressão disponível em água fria, uma pressão disponível em água quente e de novo eu vou ter aqui, ó, nossos relatórios de água fria e de água quente. Vou ter um 3D, uma divisão de trechos aqui, ó, de água fria, de água quente aqui, 1, 2 números, beleza? E bom, deu as pressões negativas aqui. O que significa? Bom, provavelmente os níveis, a minha geometria, a minha concepção do sistema não tá legal. O que é que eu precisaria fazer aqui? Muito possivelmente eu precisaria pressurizar esse sistema. Vocês veem até que na concepção inicial já tem uns pressurizadorzinhos aqui, né? Vou até copiar aqui, inserir esse pressurizador, ó, já inseri aqui. E vou escolher um mais potente, um RW15 aqui, ó. E vou pedir para recalcular. Pronto, inseri aqui o pressurizador, clique em calcular, boiler calculado com sucesso, não mudou nada aqui na minha pressão de água quente, era esperado que mudasse. Mas perceba, eu estou no trecho de água quente, de água fria ainda, que alimenta as minhas placas solares. Essas placas elas não mantêm a pressão do boiler, ou melhor, a pressão fornecida pelo pressurizador. Eu preciso instalar esse pressurizador após as placas e aí sim ele vai contribuir. Eu vou até deletar aqui, ó. Ele vai contribuir para a pressurização do sistema, ok? Agora se eu vier aqui em calcular, veja, passou para 5.80 a pressão disponível, de menos 6.36 para 5.80. Ou seja, agora esse pressurizador está forçando a água quente que veio a água fria que veio por gravidade, circulou as placas, ele está forçando ela a voltar para o boiler com uma pressão final de 5,80. Agora a gente tem que ver a seguinte consideração. Primeiro, as placas solares elas possuem aqui, ó, perda de carga localizada. Nós deixamos algumas sugestões aqui, mas você tem liberdade para alterar esse valor de perda de carga nas suas placas. Se eu selecionar todas aqui, ó, vou deixar tudo com 2 MCA de perda de carga e vou clicar aqui em calcular. Percebam, despencou 4 MCA. Tudo bem? Por quê? Porque eu aumentei aquela perda de carga que estava ali, aquela perda de carga. Então a pressão disponível final água quente caiu. Por quê? Porque a perda de carga nas placas aumentou. Vou diminuir todas agora aqui, ó, para 0,5, ponto 0,5. Então eu diminui meio, 4,5. Vou clicar em calcular. A minha pressão foi lá para 6,30. 1,8 mais 4,5 foi lá para 6,30. Então, esse valor aqui é vocês que definem aí com base na literatura no que vocês utilizarem. Tem só um detalhezinho aqui, ó, opções de pressão. Você pode desconsiderar o trecho das placas solares. Se você não quiser informar essa perda de carga, você acha que isso não é relevante, ou você não está conseguindo determinar com alguma precisão qual é esse valor, você pode desconsiderar, faz um dimensionamento aí conservador, bota uns diâmetros maiores e desconsidera no seu cálculo. Tudo bem? Bem como você pode desconsiderar a pressão do boiler. Qual é essa configuração aqui? Percebam, ficou lá 6, quanto foi mesmo, pessoal, me lembrem aí, 6,30 de pressão de água quente. Essa configuração aqui, ó, de pressão de desconsiderar, lembrando, desconsiderar trecho das placas é para desconsiderar a perda de carga das placas solares. E desconsiderar a pressão do boiler é para você considerar como se esse boiler ele fosse funcionar por gravidade. Então a pressão dele é sempre a pressão aqui, opções de pressão, sempre a pressão inicial no trecho
de água fria. Eu vou até deixar neutro de água quente, vou até deixar zerado aqui, ó. E desconsiderar a pressão do boiler, sim. Vou clicar em salvar e fechar. Vou aqui em verificações hidráulicas. Vou clicar em novo item e vou calcular aqui um chuveiro. 0,36 MCA, não está passando, ok? Vou aqui agora e vou desconsiderar a pressão do boiler, não. Clicar em salvar e fechar. Temos aqui de novo sistemas de aquecimento, boiler. Vou clicar em calcular novamente. Está aqui calculando. Pronto, 6,30. Calculamos novamente aqui. E perceba aqui, ó, na pressão calculada ele já adicionou aqui o valor de 6,30. Agora, se a gente vier de novo em verificações hidráulicas e pedir para calcular essa peça, negócio de salvar projeto, Revit. Bom, a peça aqui, ó, já aumentou a nossa pressão disponível. Por quê? Porque agora ele está considerando uma pressão residual do nosso sistema de pressurização. Tudo bem? Ah, Lucas, mas pô, aumentou pouco, né? Bom, por quê? Porque, vejam só, ele está me entregando a menor pressão, que é a de água fria. Entendeu? Agora não é, mas vejam aqui a pressão do misturador de água quente, ela foi para 8, a pressão na peça de água quente 6,66, ela aumentou bastante. Antes ela estava lá embaixo. Então antes inverteu, a gente não deu aquela olhada, né? Mas eu vou alterar aqui a configuração. 0,36 de novo. Perceba, a pressão na água quente 0,36 era a menor pressão e 0,96 já de água fria. Vou considerar agora a pressão que está ficando lá no boiler, pedir para calcular. Foi de 0,66 para 6,66. Que mais 0,36 mais 6,30 que está resultando aqui é os 6,66 de água quente. Então tudo bem? Para que serve essa função? Basicamente para você calcular sistemas com pressurização pré-boiler. Então, se você não quer fazer sua pressurização pós-boiler, você quer utilizar um boiler já de pressão, o plugin também vai calcular. Ele está te calculando aqui a pressão de água quente para saber se você vai precisar utilizar um sistema de recirculação. Então pode modelar que vai ser calculado. Ele está considerando aqui a água fria também para você analisar o desnível, se de repente não precisa você elevar um pouquinho aqui esse reservatório para que a água fria chegue realmente no boiler e não pare o fluxo devido à perda de carga e as conexões ao longo do trajeto. Tudo bem? Então essas foram as considerações de modelagem. Assistam essa aula de novo aqui, tentem modelar um sisteminha de placas. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no suporte. Eu sei que essa parte das placas é realmente assim o ponto da modelagem mais complexo para utilizar uma Map Aqua, mas eu tenho certeza que depois que você fizer um projeto aí e botar para funcionar, vai ficar fácil de fazer. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal.